E aí, pessoal? Então, hoje vim aqui dar uma mão para vocês em relação à vascularização, tá? Eu vou comentar sobre o polígono de Willis e mais ou menos a base ali para começar a entender em relação à vascularização do encéfalo, tá bom? Então aqui eu vou utilizar o programinha 3D, tá? Porque eu acredito que fica melhor para visualizar e para imaginar mais ou menos aonde que passam as coisas e tudo mais, né? Acho que fica mais fácil do que aquelas imagens do Nether e tal, tá? Então eu vou começar mostrando nessa porção que tem tudo aqui, desde lá do coração, de como que chegam aquelas quatro artérias, né? Que vão ser quatro artérias que vão subir para vascularizar o encéfalo, tá? Então eu vou mostrar desde o arco da aorta até ali quando começa a ter a parte só do encéfalo. Daí eu vou ir para outra vista que fica melhor de ver, que fica só as artérias, e daí a gente vai ver sobre o polígono de Willis ali, como que ele vai ser formado, tá bom? Então, sem mais delongas, ok? A gente vai ter aqui o arco da aorta, tá? Ah, e o arco da horta tem esses três ramos, ok? Tem que saber esses três ramos, tá bom? Tem que saber não só para agora para neuroanatomia, para tudo, tá? É tipo a base, o básico, que basicamente quais são, tá? Tem que prestar atenção, por quê? Porque o lado direito vai ser diferente do lado esquerdo, tá? Tem que ter essa atenção. Olha só, no lado direito, esse primeiro que sai aqui do arco da horta, ele vai ser o tronco bracocefálico, tá bom? O segundo, ele vai ser a carótida comum esquerda e o terceiro vai ser a subclávia esquerda, tá bom? Por que que eu digo isso? Porque ali no sistema carotídeo, tá? As carótidas que sobem, elas vão ter essa diferença. Olha só, a carótida comum direita, ela é ramo do tronco braquicefálico, tá bom? E a carótida comum esquerda, ela é ramo do arco da aorta, tá? Então tem essa diferença que tem que se lembrar, ok? Já as vertebrais, que são essas já não tem tanto problema assim, tá? Porque ambas vão ser ramos da subclávia, ó, subclávia direita e subclávia esquerda. Então já fica mais fácil, não tem muito como se confundir, tá? Já as carótidas têm que ter essa atenção a mais por conta do lado direito ser diferente do lado esquerdo, tá bom? Então, basicamente, elas vão subir, né? Então, ó, as vertebrais e as carótidas, tá? A marcação fica azul, as veias ali estão em azul, mas dá pra notar ali, né? Dá pra ver mais ou menos o que é o que, tá bom? E olha só o que tem de interessante também. Agora eu vou pôr a parte óssea, tá? Ó, essa aqui é a vertebral, tá? Ramo da subclávia, tá? Que vai ser a continuação aqui do tronco brachocefálico, tá? Que vai vir lá do arco da aorta, por lado direito do corpo, tá bom? Ó, então ela vai entrar aqui no forame transverso de C6, ó. Essa vértebra aqui C6. Ela entra no forame, passa, vem, sobe, 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 sobe. Aqui, aqui nessa porção ela passa no assoalho do trígono suboccipital. Eu não vou colocar a parte muscular, mas enfim, também não é de grande relevância. Ah, e ela vai entrar ali pelo forame magno, tá bom? Lá ela vai se juntar e formar a basilar, como a gente já vai ver, tá? Já a parte aqui da carótida, tá bom? A carótida comum, ok? Mais ou menos aqui na altura da cartilagem tireoide, ela vai ser, ãh, ela vai se, ela vai dar um ramo carótida externa e um carótida interna, tá? O que vai ter de maior interesse para nós agora vai ser a carótida interna, ok? Então, basicamente, da saída do coração até chegar ali na porção ah, que elas vão se ramificar, vão ir mesmo ali para o encéfalo, seria basicamente isso, tá? A carótida ela não vai dar nenhum ramo aqui na porção cervical dela, tá bom? Então agora eu vou mudar a visualização aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver. Aqui, ó, tá? Vou tirar a parte ali, ok? E aqui ficou só as artérias, tá? Então, como a gente já tinha visto, carótida comum, vendo aqui carótida externa, carótida interna, tá? Do outro lado igual, carótida interna e carótida externa, tá bom?
Vamos conversar então um pouco primeiro sobre a carótida interna, tá? A carótida interna, ela vai ter dois tipos de classificação aí, tá? Uma que separa ela em 7 segmentos e uma que separa ela em 4 segmentos. A que nos interessa nesse momento, para agora, é de 4 segmentos, que facilita, tá? Então, basicamente, quais vão ser eles? Vai ser o primeiro, que é o cervical, tá bom? Depois, a porção, então, porção cervical da carótida interna. Depois, a porção petrosa da carótida interna. Por que petrosa? Porque nessa parte ela está passando no canal carotídeo. Olha só, ó, ali o canal carotídeo, tá? E ali ela está passando na parte petrosa do osso temporal, ok? Esse aqui é o osso temporal. Ela está passando na porção petrosa dele, logo é o segmento petroso da carótida interna, ok? Tirar a parte óssea aqui, desmarquei, mas enfim. Carótida, porção cervical, petrosa. Aqui, então, vai ser a porção cavernosa dela, tá? Porque aqui nós não temos a drenagem ali, mas se tivéssemos, ali tem o seio cavernoso, tá bom? Lembrem que é aquela bolotinha que fica, que a carótida interna ela passa dentro daquele seio. Então, é essa porção aqui. Quando ela passa ali, ela vai ter então a porção cavernosa dela. E depois a porção cerebral, tá? Então, seria cervical, petrosa, cavernosa e cerebral, ok? Eu não vou falar da outra classificação, que seriam dos 7 segmentos, porque não vem a caso agora, tá? Seria mais só para encher a cabeça de vocês, então não tem por que eu comentar, tá? Então, ó, marcando aqui as porções da carótida, tá? Então, cavernosa e depois a cerebral, ok? Tá. Então, basicamente, em relação à carótida interna, vamos deixar ela um pouco de lado agora, tá? Já vimos ali as porções dela, ok? Ela também vai ter também, aqui não está bem representado, mas tem aqui o seio carotídeo, tá? Que ali tem um baroreceptor, mas não está representado aqui no programa em 3D, pelo menos eu não consigo, ela dá uma engordadinha ali, não vejo isso aqui, tá? Mas enfim. Aqui então, vamos para a parte vertebral. Lembra lá no início que eu falei que a gente iria dividir em sistema carotídeo e sistema vértebro-basilar? Então, carotídeo ali na parte da carótida. Vértebro-basilar, o que a gente vai comentar agora, tá? Que vão ser o quê? As duas vertebrais. Então, olha só, aqui elas entrou no forame transverso, subiu, tá? Pelos forames ali das vértebras cervicais, ali entrou em C6 e subiu, né? Então aqui veio, fez essa curvinha, tá? E entrou no forame magro, tanto na esquerda quanto na direita. Chegou aqui, se uniu e formou aqui a artéria basilar, tá? O que que acontece? Eu aqui tô mostrando no programa 3D, tá? Que eu acho que fica melhor para visualizar, fica mais didático, a pessoa consegue entender melhor onde é que as coisas estão, ok? Mas tem o desenho, tá? O desenho aquele que é bom repetir diversas vezes, desenhar, desenhar, desenhar até lembrar bem, que vai ser esse que eu tô colocando na tela agora, tá bom? Esse aí, que é bom para tu memorizar, tá bom? Daí depois tu vem aqui no programa e tenta achar cada artériazinha, ver ponto por ponto, ok? Mas aqui eu acho que fica melhor demonstrar no programa, tá bom? Então, agora continuando, as vertebrais que formaram a basilar, ok? Então, nessa parte, o que que acontece? É bom dividir entre as cerebelares e as cerebrais, ok? Então vão ter 3 cerebelares e 3 cerebrais, para a gente visualizar aqui, tá? Então vamos começar pelas cerebelares. Ramo da vertebral, a gente vai ter a paica, tá? A famosa paica, artéria cerebelar póstero inferior, tá? Paica, que na verdade seria pica, né? Mas pica fica meio estranho, daí falam paica, enfim. É a pica ou a paica ou a artéria cerebelar póstero inferior, tá bom? Então, essa que vai ser ramo da vertebral, ok? Já então, o ramo da basilar, nós vamos ter a aica, tá? Irmã da paica, tá bom? E vai faltar só mais uma aqui da porção cerebelar, ok? Que vai ser a artéria cerebelar superior, que é essa aqui, ó.
Vocês notaram? Perceberam agora que eu marquei elas, o que elas formaram? Fizeram um desenho bem bonitinho ali do cerebelo, ó, né? Bem legal. Show de bola, né? Enfim, tá aí então a parte cerebelar já foi comentado, ok? Então, daí, voltando na basilar aqui, ela vai dar também esses ramos pontinos aqui, tá? Que vão ficar ali na ponte. E ela também daria uma artéria aqui do labirinto, mas não está representado aqui no programa, que ela vai entrar lá no meato acústico interno e vascularizar estruturas internas do ouvido. Mas ela também é mais um detalhe do que a base em si, tá? Tanto que, olha só, ela nem está representada no programa, né? Agora, então, a gente vai para a parte cerebral, tá? As cerebrais, ok? Então, olha só, pode ver que a gente tá, ó, a gente tá, essa aqui seria o rosto do cidadão, né? E aqui seria já a nuca dele, tá? Olha só, a gente tá então numa porção posterior, tá? E a gente vai ir para cerebrais. Logo, essa aqui vai ser a cerebral posterior, ok? Fazendo uma analogia, cerebral posterior, tá? E comunicando essa parte com aquela parte, a gente vai ter essa pequena artéria aqui, tá? A artéria comunicante posterior, tá? E então, já que a gente vai ter então três cerebrais, a gente já usou a posterior. Tem uma anterior, claro, né? E vai ter uma que fica no meio entre elas, que vai ser a artéria cerebral média, tá? Artéria cerebral média, artéria cerebral média. Então, se a gente já usou a posterior, a média, falta a anterior, que vão ser essas aqui. Artéria cerebral anterior e anterior. E já que a gente já usou a comunicante posterior, claro que existe então uma comunicante anterior, que vai ser essa aqui, a artéria comunicante anterior. E aqui, ó, pode ver que formou um polígono, tá? Que é o famoso polígono de Willis, lá, tá? Polígono de Willis por conta de Thomas Willis, ok? E esse é o circuito arterial do encéfalo, tá? Uh, então, olha só, saindo lá, as carótidas comuns, as vertebrais, e se juntando tudo lá, ok? Essa seria a base, tá? A base da vascularização. Claro, vão ter agora diversos ramos, né? Que eu não vou entrar em detalhe, eu vou ficar somente na base da vascularização, tá? Outro ponto também é que aqui, né, carótida comum e ela foi para interna, que a gente comentou sobre tudo que até o polígono, né? Aqui na carótida externa a gente vai ter só, mais para a título de curiosidade nesse momento, que a carótida externa ela vai dar, mas isso é interessante de se eu comentar, tá? Por isso que eu vou comentar. A carótida externa ela vai dar esse ramo aqui que é a artéria facial, tá? Que ela vai seguir a artéria angular, tá? A artéria dorsal nasal, tá? E essa artéria dorsal nasal ela vai fazer a anastomose com a artéria oftálmica, ok? Que é ramo da carótida interna, tá? Então, olha só, aqui a gente consegue ter uma comunicação de interna com externa, tá? Isso aqui tem uma relação interessante caso haja obstrução de carótida interna, tá? Consegue-se fazer uma recompensação ali por conta desse sistema, por conta desse caminho aqui, ok? Era basicamente isso para comentar. Não vou entrar em detalhes e detalhes da carótida externa, tá? Outro, outro ponto também que dá para ser comentado é que ela vai dar esse ramo da artéria maxilar, tá? Que vai dar a artéria meningia média, ok? Que vai passar lá no fôramo espinhoso e vascularizar a meninge, tá? Uh, mas isso aí também é assunto para outro momento, mas já mostrando agora para vocês, ok? Ficaria mais ou menos aqui a base ali da vascularização. E eu acho que por hoje é isso, tá? Isso aí, valeu!